E tratamentos. Tratamentos tem alguns tipos que a gente precisa conhecer e indicar para o paciente naquele momento em que ele vai ter um benefício desse tratamento. Tá? Primeiro tratamento e mais comum, antirreflexo. E qual é a grande vantagem do antirreflexo, diferente do que dizem nas óticas por aí, que ele melhora a visão, que ele isso, que ele aquilo. A grande vantagem do antirreflexo é que ele elimina reflexos. Então, quem olha para um paciente com lentes com antirreflexo, praticamente não vê as lentes, porque elas são mais transparentes. E a transmissibilidade, por exemplo, aumenta de 92% ou 90% para 98% ou 99%. Ou seja, praticamente 100% da luz atravessa a lente e ela se torna, portanto, mais invisível aos reflexos do ambiente. E é melhor para dirigir à noite, como dizem? Não, não faz tanta diferença assim, tá? Porque esse reflexo que vem de frente, ele não interfere para o paciente, ele interfere para quem olha os óculos do paciente. Então, quando que é bom uma lente anti-reflexo? Tem três situações que ela ajuda. Primeiro, quando o paciente duas situações que ela ajuda, tá? Primeiro, quando o paciente quer uma lente mais estética, que não seja percebida pelos outros. Então, aquela armação, por exemplo, de 3 peças, em que eu tenho parafuso, né? Praticamente eu não tenho nem aro. Aí sim uma lente com antirreflexo vai se tornar mais invisível. É melhor. Tá? Quando o paciente trabalha em situações, por exemplo, de estética, fotos, vídeos e situações de gosto pessoal em que ele não quer que as lentes apareçam. É mais bonito, sem dúvida é mais bonito, mas isso não muda a função para quem usa. Tá? E a segunda situação é quando o paciente trabalha, por exemplo, num ambiente em que ele tem uma luz nas suas costas e ela vai, vamos dizer assim, refletir na superfície interna da lente e ser percebida pelo paciente. Então aí sim o antirreflexo diminui esse brilho, só que, e essa é a situação, esse antirreflexo deveria estar sendo aplicado na superfície interna da lente, quando na verdade ele é aplicado na superfície externa. Então como é que eu indico o antirreflexo para os meus pacientes? É a melhor opção, é bastante mais caro, mas é uma opção estética, vai ficar mais bonito para os outros te verem. Ponto, eu deixo isso bem claro. E o antirreflexo tende a ser a primeira parte das lentes que estraga. Então, por exemplo, um paciente com uma refração estável, 25 anos, tem a sua miopia, o seu astigmatismo estável, esses óculos do paciente pode durar por 3, 4, 5 anos, se ele cuidar bem. A primeira parte que vai estragar é o antirreflexo, que descasca. Ainda mais se ele usar produtos abrasivos para limpeza, vai estragar o antirreflexo. Ou se ele deixar no carro, por exemplo, os óculos, e aí aquele calor do carro fechado no porta-luvas, ocorre uma dilatação pelo calor, e essa dilatação e depois do material e depois o retorno ao tamanho original faz com que o antirreflexo ele rache, ele fica todo craquelado. E isso acaba também, vamos dizer assim, estragando a qualidade das lentes. Então, isso porque o coeficiente de dilatação térmica do material antirreflexo é diferente do material da lente. Aí, como esse antirreflexo ele é aplicado como se fosse um verniz sobre a lente, na verdade ele é vaporizado sobre a lente, várias camadas de substâncias, né, são vaporizadas sobre a lente. Isso tende a ter índice coeficiente de dilatação térmica diferente, craquela no calor, produtos abrasivos desgastam o antirreflexo e ele descasca muitas vezes porque ele perde a aderência na lente e ele é a primeira parte que estraga. Então, estraga rápido, ele é mais invisível, esteticamente é mais bonito e, por fim, ele tende a aparecer mais a sujeira na lente. Então são lentes que sujam mais, porque na verdade todo o reflexo desaparece e a gente percebe só a sujeira que ficou. Quando eu tenho uma lente cheia de reflexo, isso chama muito mais atenção do que a própria gordura na lente, gordura dos cílios ou dos dedos, né? Então o antirreflexo suja mais a lente? Não, é que a lente com antirreflexo fica mais invisível, sobra para a gente perceber só a sujeira na lente. Tá? E por isso aí eles inventam algumas características de antirreflexos que trazem vantagens e desvantagens. Então eles têm camadas lipofílicas, lipofóbicas, né, teflon, hidrofóbicas, antiestáticas, para que a lente fique o mais invisível possível. Geralmente o antirreflexo encarece bastante a lente e, via de regra, quanto mais caro o antirreflexo,
melhor. Então, vamos dizer assim, a melhor opção é uma boa lente com um bom antirreflexo. A segunda melhor opção é uma lente orgânica sem nada. E eu diria que a pior opção para escolher, a terceira opção e que deve ser evitada, é uma lente com antirreflexo de baixa qualidade. Sobre o antirreflexo, é isso. Outra opção de tratamento que existe são lentes fotossensíveis, em que se aplica na superfície da lente um tratamento que é fotossensível, à base muitas vezes de nitrato de prata, ou outros produtos derivados da prata. Eu não vou saber exatamente qual é o produto que está sendo utilizado hoje em dia, e muitas vezes isso é uma fórmula quase que secreta dos fabricantes, mas o fato é que eles reagem à luz ultravioleta do sol, ou de qualquer luz ultravioleta, enfim. Então, se por acaso eu vou usar essas lentes com tratamento fotossensível em um ambiente aberto, por exemplo, carteiro na rua, por exemplo, pescador, por exemplo, representante comercial, pessoas que circulam na rua, no sol ele escurece. Dentro do carro, por exemplo, motoristas, tipicamente os filtros já dos automóveis, dos veículos em geral, por lei tem que ser protegidos, tem que ter um filtro ultravioleta. Então, praticamente a radiação ultravioleta dentro do veículo é muito baixa e é insuficiente para ativar o tratamento fotossensível da maneira como se gostaria. Então, motorista que quer usar uma lente escura não deve escolher fotossensível. E aí isso a gente deve esclarecer para os pacientes. Eu gosto muito de fotossensível para dirigir, porque óculos escuro para dirigir, aí não é uma boa opção. E a melhor opção nesse caso é um solar, óculos escuros com grau. Quando eu falo isso para os pacientes, muitas vezes eles se surpreendem. Ah, então eu posso colocar grau em lentes de sol? Perfeitamente, só pedir para a ótica fazer um óculos escuro com grau. E às vezes, até economicamente, essa passa a ser uma opção mais em conta, porque o fotossensível encarece tanto, e quando eu faço um óculos de sol, por exemplo, ele é basicamente para longe. Então um solar para longe, numa refração estável, acaba sendo uma opção muito barata, porque ele tende a durar. Enquanto que o fotossensível, no multifocal, tem que ser trocado a cada 2 ou a cada tantos anos, e isso encarece a lente, né? A marca de fotossensível mais comum é Transitions, existem algumas outras, e esse tratamento ele é aplicado na superfície da lente. Mas existem alguns fotossensíveis, resinas fotossensíveis, que são aplicadas na massa, como se diz, ou dentro da resina. Então são lentes que a própria resina tem substâncias e pigmentos fotossensíveis. E isso, por um lado, é bom, por outro lado é ruim. A principal desvantagem é que lentes que têm, por exemplo, bordas espessas vão ter mais pigmento na periferia e escurecem mais na periferia do que no centro. Por exemplo, lentes de miopia. E as lentes de hipermetropia, que tem mais material no centro da lente, vão ter o centro da lente mais escuro do que a borda. Então ela tem vamos dizer assim, um escurecimento irregular de acordo com a espessura da lente, tá? Então, sobre tratamentos, a gente tem os antirreflexos, os escuros, vamos dizer assim, e por fim as lentes filtrantes, que são filtros medicinais. Esse é um capítulo muito à parte, e se incluem algumas lentes, por exemplo, vermelhas, lentes indicadas principalmente para alterações maculares ou para daltônicos. Existem lentes amarelas que melhoram o contraste, alguns pacientes se beneficiam disso, por exemplo, motoristas para dirigir à noite. E existem algumas opções diferentes, mas não são aplicadas no dia a dia, basicamente.